versículo 17 a Bíblia diz assim, ó, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando a gente falamos a respeito da palavra de Deus, é necessário entender a palavra, não é só simplesmente estar pregando a palavra ela tem que ser pregada e vivida. Nós devemos pregar aquilo que nós vivemos. E eu creio que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o puro poder de Deus aqui na terra. Não existe nada tão poderoso quanto o Evangelho de Cristo Jesus. E na verdade a Bíblia é bem simples em relação à relação da salvação. A salvação para um homem, para uma mulher, ele buscar a questão da salvação, né? Porque na verdade quando a gente pergunta quem quer ser salvo, todo mundo quer ser salvo. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Todos querem ser salvos. Mas se existe uma coisa que as pessoas não querem fazer, é viver uma vida servindo a Deus. As pessoas preferem viver uma vida afastada de Deus, na verdade porque não querem renunciar às coisas que costumam fazer, como por exemplo, viver a vida do jeito que gostam. Querem servir a Deus do seu próprio jeito, mas não querem ir pela palavra. Eu repito, Deus só tem compromisso com o que está na palavra dele. E Jesus deixou bem claro aqui, no livro de Romanos, em relação à salvação. Se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Cristo e com o coração a gente crer, a Bíblia diz que em verdade seremos salvos. É o início, a gente entramos no caminho, né? Se com a boca, quando a gente confessa Jesus Cristo com a boca e com o coração a gente crê, na verdade a gente deu o início a uma vida cristã ativa dentro da igreja. Então é necessário, sim, a Bíblia ensina, em alguns cultos cristãos, eu não sei falar bem certo se todas as igrejas cristãs costumam fazer esse ritual, mas na nossa igreja, e a maioria das igrejas que eu já frequentei, eu vejo que o pastor, geralmente, ele pergunta quem quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. É necessário por quê? Porque quando a Bíblia diz assim, ó, quando o homem confessar Jesus Cristo com a boca e com o coração crer, seus pecados são perdoados. A Bíblia ensina que Jesus escreve o nome da gente no livro da vida e a gente começa a estar apto a ser um homem parecido com Cristo. Pastor, e já muda assim, já vira outra pessoa de repente? Não vira. Mas você entra no caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você entrou no caminho de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E você vai aprendendo no dia a dia, você vai crescendo, você vai buscando o conhecimento de Deus, e cada dia você vai aprendendo mais e abandonando suas velhas atitudes. É assim que a Bíblia ensina. O Evangelho é simples, as pessoas costumam complicar demais. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Mas na verdade a Bíblia ela tem ensinamento bem claro o que é que não pode e o que é que pode. A Bíblia diz, venha a mim como estiver. E Deus vai ensinando a gente a viver conforme a vontade dele. Tem pessoas que têm algo na cabeça que pensa que primeiro tem que mudar para depois buscar Jesus. E não é assim, ninguém muda sozinho. Não existe uma pessoa que consiga mudar sozinho. A Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Então, você, eu, todos nós dependemos do Senhor para mudar a nossa maneira de viver. Um marido não muda a mulher mulher não muda o marido. Um filho, ele não tem como mudar o seu irmão ou mudar o seu pai, nem o pai mudar o filho. Mas Jesus sim, ele muda as pessoas. E a questão da salvação, é necessário que a gente entenda isso. E se com a boca confessarmos Jesus Cristo, Senhor, eu quero te servir, automaticamente o coração crê. E ali vai se gerando vida. Ali vai se gerando aquilo que você está aprendendo na igreja, você vai começar a colocar em prática. E a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que se com a boca confessar e com o coração crer,
Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê, pastor, mas você está dizendo que só é aceitar Jesus e está tudo certo? Não, irmão, não é isso. Você entrega a sua vida a Jesus, você entra num caminho que vai levar você a Deus. Mas eu quero deixar bem claro, esse caminho é estreito, esse caminho é dificultoso. Muitos vão tentar tirar você desse caminho, seus amigos, seus colegas, a vida, a sua carne, porque a sua carne quer lhe tirar da presença de Deus. Cansaço, preguiça, vícios, vai tentar lhe tirar da presença de Deus. Mas se você permanecer no caminho, você vai crescendo. E o segredo do Evangelho é esse. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, ele começa a crer, a sua fé em si, ela começa a dar frutos. Você vai andando e falando daquilo que você crê. Você vai andando, falando, comunicando, conversando as boas novas do reino, e outras pessoas vão começar a crer, igual a você, porque está escrito. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como é que as pessoas vão ouvir se não há uma pessoa para pregar? É necessário que nós entendamos o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é simples. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação está nele. Fora dele não existe nada que possa lhe salvar. É bem simples. Só que as pessoas complicam. Então, se você está entendendo, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está entendendo agora a palavra de Deus, nada lhe impede de você entregar a sua vida a Jesus. Nada. Nem ninguém. Não existe demônio, não existe